Olá, meu nome é Thiago Kaú e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou recomendar 5 mangás ou animes para iniciantes, para que seja uma maneira mais fácil de entrar dentro desse universo. Lembrando, o mangá ela é a obra principal, os animes eles são uma adaptação do mangá. Então, às vezes, alguns desses animes aqui podem conter fillers, ou seja, histórias não canônicas que não fazem parte do mangá, que é a obra oficial, original, e isso pode tornar a experiência um pouco ruim. Mas mesmo assim eu acho bom trazer esses 5 animes, eu acho que é uma boa porta de entrada para quem quer entrar dentro desse universo, beleza? Então vamos lá, o primeiro de todos, Naruto, um mangá anime bastante conhecido, já tem muitos fãs espalhados pelo mundo. Hoje, na minha visão, Naruto é um grande clássico e no Brasil, Naruto é uma obra muito grande que chega a ser comparado a Dragon Ball. Por exemplo, eu cresci em uma geração onde Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, me formaram como otaku, podemos dizer assim. Mas a geração seguinte se formou otaku assistindo muito Naruto, que passava no SBT, no Cartoon Network e também às vezes na internet no começo dos anos 2000, né? Então Naruto já é um anime muito consolidado. Uma breve sinopse: Naruto basicamente é uma obra sobre ninjas. Então você tem vilas ocultas em vários países e no País do Fogo a Vila Oculta da Folha é o nosso ambiente, onde a história principal se passa. E é lá que está o protagonista desse mangá, desse anime, chamado Naruto, que é uma criança que tem o sonho de se tornar Hokage. Hokage é o título maior dentro dessas vilas. É como se fosse ali o prefeito da vila, é o chefe de estado, é o que controla aquela vila, é o que resolve os problemas, então ele tem esse desejo. E ele é uma criança que sempre foi colocada à margem das outras pessoas. As pessoas têm muito preconceito com ele, as pessoas renegam Naruto, as pessoas olham feio essa criança, justamente porque no passado alguém colocou uma raposa demônio dentro do corpo dele, selando essa criatura dentro do corpo de Naruto. Então ele é visto como uma maldição na vila, ele é visto como algo muito ruim e por isso ele é marginalizado e tem esse sonho de virar Hokage, de se tornar um grande ninja e se tornar essa autoridade máxima da Vila Oculta da Folha. Por que é bom para iniciantes? O enredo é fácil de acompanhar, personagens carismáticos e bem desenvolvidos e muita aventura. Então assim, Naruto é uma obra que no anime a gente tem uma clara divisão, né? O Naruto clássico, que se passa quando Naruto e os seus amigos ali têm cerca de 12, 13 anos, se eu não me engano. E aí a gente tem depois o Naruto Shippuden, que acontece após um time skip de 2 a 3 anos. Eu não tenho a certeza, mas é basicamente quando o Naruto já é um adolescente de fato, e aí é a parte final dessa obra. Então, essa obra ela tem muitos personagens, cada personagem é muito bem trabalhado, muito bem desenvolvido. Obviamente, existem alguns erros em personagens, sobretudo femininas de Naruto, que não são bem exploradas, e a própria comunidade debate sobre esse assunto. Eu vejo um grande potencial em personagens femininas que não foram tão desenvolvidas na história. São personagens até legais, bem construídas, mas elas ficaram para trás em relação a outros personagens, como os personagens principais do gênero masculino. Então a gente tem esses defeitos, mas mesmo assim eu considero uma obra muito legal, muito inteligente, com boas lutas, com bom desenvolvimento, boas mensagens, complexidade. O traço, pelo menos no mangá de Masashi Kishimoto, é muito bom. É um ótimo desenhista, um cara que se importa com detalhes de cenários, com bons diálogos, e é uma história que vai te prender do começo até o final. Então, em relação a Shonen, que é essa mídia mais voltada para meninos, entre aspas, podemos dizer assim, Naruto é uma boa indicação para quem quer começar no mundo dos animes. Conforme vocês forem assistindo ou quando terminarem o anime, vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários se essa indicação valeu a pena. Seguindo no caminho dos shonens, eu trouxe mais um aqui desse gênero, que é My Hero Academia em inglês ou Boku no Hero Academia em japonês, uma obra aí de Kohei Horikoshi, que já terminou, pelo menos o mangá, o anime já entrou nos seus atos finais aí, e é uma obra que a sinopse dela é sobre um mundo em que todo mundo é herói, e aí você pode ver esses heróis como realmente Superman, The Flash, esses heróis mais americanos, porque Boku no Hero Academia é uma clara referência a esses heróis
mais parecidos com Marvel e DC. Então a gente tem um mundo em que é muito comum você nascer com alguma individualidade, com alguma habilidade específica. Nós temos o nosso principal personagem, Izuku Midoriya, que nasceu sem nenhuma individualidade. Então a gente vai ver a história desse personagem, como ele vai se desenvolver num mundo em que ele não nasceu com individualidade e basicamente todas as pessoas do planeta Terra já nascem um passo à frente, podemos dizer assim, com alguma habilidade para tentar ser herói, se assim for. Eu trouxe Boku no Hero aqui por quê? Porque essa obra é uma ótima introdução ao universo shonen, como eu falei para vocês, batalhas emocionantes e temas sobre amizades e superação. Então, do ponto de vista do nosso personagem principal, a gente vai ter um grande desenvolvimento, a gente pressupõe que ele vai evoluir para poder chegar no patamar das outras pessoas, dos amigos dele, já que ele não nasceu com alguma individualidade. Temas como tentar se espelhar em alguém, tentar ser um herói mesmo sem individualidade, tentar se desenvolver para superar os seus próprios limites e chegar a ser alguém muito relevante dentro desse universo que basicamente todo mundo tem poderes. São temas aí interessantes e leves de se digerir para alguém que nunca teve contato com anime e que vai se emocionar, vai gostar das batalhas. Boku no Hero Academia também tem bons personagens. E um último detalhe aqui que para mim faz toda a diferença é que tanto o traço do mangá como o estúdio que anima Boku no Hero Academia, que é o estúdio Bones, possuem traços excelentes. O anime é muito bem feito, muito bem animado, muito bem dublado também. A dublagem em português é fantástica para quem quiser assistir em português do Brasil. O mangá também, Horikoshi, é um autor assim que desenha muito bem, faz bons diálogos e torna a leitura mais leve, né? Você ter contato com um desenho ali, com uma arte bonita, uma arte fluida, a leitura e a sua atenção ali durante o episódio ficam presas na obra e você consegue digerir muito bem. O terceiro anime ou mangá que eu trago agora é Death Note, e esse anime é o anime ideal para você entrar dentro desse universo. Ele traz uma história muito curta, ele vai te prender desde o primeiro episódio e, na minha opinião, o anime, para quem não está acostumado com o gênero, ele flui melhor do que o mangá. O mangá ele é mais denso, ele tem muitos textos e eu acho que o anime traz, com a ilustração, com diálogos, com as cores, com as vozes, uma fluidez melhor para acompanhar até o final da obra. Então, Death Note possui 37 episódios, é escrito por Tsugumi Ohba e ilustrado por Takeshi Obata. Então, vocês veem a diferença aí em relação a Naruto, a My Hero Academia. Em Death Note, uma pessoa escreve o roteiro e a outra ilustra, né? Faz os desenhos. A sinopse de Death Note, rapidamente, como é. Light Yagami é um estudante do colegial japonês que tem as melhores notas na escola e encontra um caderno, e esse caderno dá poderes para você matar uma pessoa quando você escreve o nome e olha para o rosto daquela pessoa. Então, a partir daí, os dilemas começam a acontecer, o que é certo, o que é errado, porque vai envolver um detetive, o jogo de gato e rato vai começar a acontecer nessa história. Então, do ponto de vista do detetive, matar não é bom. Do ponto de vista dele, que é o portador do caderno, talvez faça sentido na cabeça dele assassinar algumas pessoas em prol de alguma coisa maior, que eu não vou dizer aqui. E Death Note é uma obra muito interessante porque tem bons diálogos, você pode botar sua cabeça para funcionar, para saber o que é certo e o que é errado dentro do anime, dentro do mangá. Ele tem personagens carismáticos que tentam surpreender um ao outro o tempo todo, basicamente, e essa história captura você desde o episódio 1 até o episódio 37. Por que eu recomendo Death Note para iniciantes em animes e mangás? Como eu falei, é ideal para quem curte mistério, suspense, esse jogo de gato e rato e diálogos inteligentes, complexos e vários plot twists. Então, assim, é uma obra que eu acho que é de fácil acesso, você pode terminar ela rapidamente e ela vai te prender do começo ao final sem ter muita barriga, sem enrolar muito. Então, Death Note é também uma ótima pedida. A quarta indicação, e essa também é uma boa porta de entrada, se chama Orange.
Essa obra, Orange, é escrita por Ichigo Takano. E Orange fala sobre a trama que acompanha a nossa personagem principal, Naho, uma estudante que recebe cartas de si mesma, só que do futuro, para poder ajudar um amigo em uma situação difícil. Então, é um anime aí de 10 episódios, um anime leve, um anime que é muito mais slice of life do que lutas, poderes, é um pouco mais pé no chão, mesmo que ela tenha recebido cartas do futuro, mas é um anime leve, inteligente, com personagens carismáticos, com uma boa história e bem fluido para quem quer começar a entrar nesse mundo também. Porque é bom para iniciantes, enredo acessível, fácil de acompanhar e sem elementos excessivamente complexos. Você não vai estar ali com 30, 35, 40 personagens, com cada um desses com personalidades diferentes, com objetivos diferentes, com backgrounds diferentes, com poderes, com envolvimentos. Isso aqui não existe em Orange. Orange é uma história muito mais leve, com um núcleo reduzido de personagens, como se fosse uma novela, vai te fazer pensar sobre a vida, sobre certas atitudes e vai também te pegar do começo ao final, fazendo com que a experiência, tanto no mangá como no anime, seja fluida, rápida e bem acessível para que você comece a trilhar o seu caminho nos animes ou mangás. E a minha última indicação é um clássico da cultura pop chamado Cowboy Bebop, criado por Shinichiro Watanabe, um grande diretor, um grande criador de universos. E ao contrário das obras que eu falei até agora, Cowboy Bebop tem a sua obra original sendo o anime. Então o mangá se baseou no anime, o live action não bem sucedido da Netflix também foi baseado no anime, e o anime é um anime também curto, é um clássico, é uma história distópica assim, porque se passa no espaço em que piratas espaciais se envolvem em missões, em resoluções de problemas, com personagens extremamente carismáticos, bem desenvolvidos, uma animação ali dos anos 90 perfeita para pessoas que são como eu, que cresceram nessa geração consumindo Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, o próprio Cavaleiros do Zodíaco, alguns filmes também de animes do estúdio Ghibli, que tiveram as suas criações, as suas animações na década de 90. Então Cowboy Bebop é uma grande pedida, é um clássico atemporal, todo mundo conhece e é uma grande porta de entrada, porque a trilha sonora também é fantástica, como eu já falei, os personagens são incríveis e a trama é bem diferente. Se passa no espaço, envolvendo caçadores de recompensa, missões, personagens carismáticos com desenvolvimento interessante, algumas cenas ali de um conteúdo mais profundo que só os adultos podem entender aquelas mensagens, e é muito bem dirigido, e essa criação de Shinichiro Watanabe foi 10, porque até hoje reverbera dentro da comunidade otaku de forma geral. Então Cowboy Bebop é uma ótima pedida por se tratar de um clássico e está bem acessível a todo mundo que tem streamings.